poder, Pai, para renovar e restaurar as nossas forças. Em Teu nome nós te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão Elton, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa água é sua, tá? Essa água é minha? Não, vou pegar lá, mas não. Amém, pastor. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Sem demora, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, amados. Capítulo 9. E vamos fazer menção da palavra Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante. Amém? Quem pudesse colocar de pé, em honra à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. O tema desses versículos que nós vamos ler é o verdadeiro sacrifício. Versículo 11, diz assim, é Hebreus 9, a partir do versículo 11. Diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por amor mais perfeito, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue, nem de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirem ao Deus vivo. Versículo 15: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos lá no versículo 22 agora, nessa mesma página de vocês, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus eterno e soberano Pai, neste momento aqui está a Tua palavra, Senhor, a Tua igreja, que o Senhor possa usar nesse momento meus lábios, Senhor, para falar à Tua igreja, que nós, Senhor, venhamos diminuir, que o Senhor cresça,
que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, Senhor, e que nós possamos entender o verdadeiro sentido que foi o derramado do Seu sangue naquela cruz. Graças damos a Ti por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode tomar os seus assentos, em nome de Jesus. E antes de eu começar aqui, o pastor falou sobre o evangelismo. Eu quero dizer que alguns irmãos já me deram o nome, tá? Esse nome é para quê? Irmão Elton, o senhor vai me incumbir de responsabilidade nessa obra evangelística? Não. Essa responsabilidade quem incumbiu foi Jesus Cristo. Apenas nós vamos nos reunir, porque a palavra de Deus diz que o reino, quando ele está unido, ele vence. E é por isso que nós vamos nos reunir. E quando você dá o seu nome, é porque nós temos o propósito de confeccionar algumas camisetas. E essas camisetas não vai ser confeccionada à vontade, até sobrar. Não, é de acordo com aqueles que estão empenhados nesse movimento, nesse processo de evangelização do dia 15, e que depois desse virão outros mais ainda. Mas esse é o nosso primeiro passo, e esse primeiro passo nosso é necessário que nós estejamos em oração um pelos outros, porque a luta que nós vamos ter daqui para lá não vão ser poucas, vão ser grandes, porque o intuito do inimigo é parar a obra de Deus. Mas nós, como diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, não somos daqueles que recuamos para a perdição, somos daqueles que vai em frente para glorificar o nome de Deus. Amém? Então você que quer se engajar também nesta luta, dê o seu nome, tá? Para nós já estarmos orando por você e por todos aqueles que estão no grupo, tá? Eu anotei alguns nomes da reunião, e alguns me deram o nome depois, mas você que está ainda pensando se vai ou não, eu digo uma coisa para você: o seu trabalho no Senhor não vai ser em vão, vai ter uma recompensa, mas você precisa arregaçar as suas mangas e deixar o Espírito Santo te guiar. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sangue, irmão. Eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor me deu esta palavra para ministrar à igreja nesta noite. E qual é o valor do sangue? O sangue pode salvar vidas. Hoje nós temos uma deficiência muito grande nos bancos de sangue do país. E todo dia nós ouvimos as mídias, né, exortando o povo a se prontificar na doação. E alguns têm medo dessa doação. Algumas religiões não doam, mas receberam a doação do sangue de Jesus. Então é um contexto que nós não entendemos. E eu sou doador, irmão. Sou doador universal. E eu faço a minha parte sempre que posso, sempre que é possível. Então, se você é doador também, faça a tua parte, porque tem pessoas que estão enfermas, que estão dependendo disso. Estão precisando de sangue para fazer uma operação, para fazer uma transfusão. E nós, que somos de Cristo, entramos nesta peleja dessa forma. Amém? E o segundo, nós sabemos que cada ser humano adulto, ele tem aí no seu corpo mais ou menos 5 litros de sangue. O que quer dizer isso? Que se você doar algumas gramas para salvar uma vida, você vai ficar com mais da metade do seu corpo ainda. E dali, algumas horas, esse sangue que foi tirado de você volta ao normal para o seu corpo novamente.
E hoje tem várias seguranças com relação a isso, da doação de sangue. E o terceiro, eu quero ir lá na Bíblia junto com vocês. Quando Noé e os seus filhos deixam a arca, ou seja, saem da arca, e Deus começa a falar com Moisés, mostrar para ele as coisas que ele vai encontrar assim que ele saiu da arca. E Deus começa a fazer algumas alianças com Noé. E uma das alianças que ele faz com Noé, ele fala o seguinte: de todos esses animais, eu estou te dando para alimento. Só que Deus coloca um mais. Deus coloca um mais nesse concerto. Ele diz: mas a carne com o seu sangue você não comerá, porque a vida de toda a carne está no sangue. Está vendo como o sangue é de uma importância extremamente útil para a vida? E se nós negligenciarmos o sacrifício de Jesus? E entrando nesse mérito de conhecermos um pouco sobre o sangue que Jesus derramou lá na cruz, nós entendemos que o Senhor, nesse processo até chegar ao Calvário, que nós chamamos de via dolorosa, o processo de Jesus desde que ele foi preso até chegar ao Calvário, a crucificação. Nesse processo, Jesus, ele derramou o sangue 7 vezes. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus, ele fala conosco através de parábola. Toda a Bíblia é uma parábola para aqueles que não entendem e não querem saber de Deus. Mas para nós que somos servos do Senhor, essa parábola nos é revelada dia a dia através do Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos entender o que está escrito aqui nesses 66 livros, nós encontramos que Jesus, desde o princípio do mundo, ele vem cumprindo a obra redentora da humanidade. E sendo assim, o primeiro lugar que Jesus derrama o seu sangue, que todos nós já ouvimos, que todos nós já lemos, é a passagem que está lá em Lucas, no versículo 40 a 44. Ali, no Getsêmani, quando Jesus se separa alguns discípulos e vai até um local para poder entrar em oração com Deus. E diz a palavra de Deus que quando Jesus chega a esse local, ele começa a orar com Deus, ele começa a conversar com Deus, porque ele sabia aquilo que estava para vir na vida dele, aquilo que estava para acontecer. E este sangue que Jesus derramou lá no Getsêmani, quando ele chorou lágrimas de sangue, como diz a palavra, esse processo é chamado pela medicina, se eu não me engano, de hematose. Então, quando Jesus ele derrama esse sangue, chorando aos pés do Senhor, Jesus quer dizer que ele aceitou a obra redentora. Porque a palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. O profeta Isaías menciona isso e diz que Deus, ele não achou um sequer que fosse por ele na terra. Mas teve um que se levantou do trono,
e falou para o Senhor: eis-me aqui, eu irei fazer essa redenção. E este foi Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui hoje nessa igreja. Aleluia! E este processo de Jesus derramar o sangue dele, através de suas lágrimas, simboliza a fidelidade de Jesus à obra redentora. Porque nos versículos de número 44, Jesus vai dizer assim: Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se desveste da realeza e se torna homem para poder morrer naquela cruz por mim e por você. Ou seja, Deus não faz nada por acaso, tudo tem um propósito diante de Deus. E o segundo derramamento de sangue de Jesus é quando ele é preso e ele vai a julgamento, um julgamento feito às pressas, um julgamento realizado durante a noite, que era para a maioria do povo não saber o que estava acontecendo. E nesses açoites e nesse processo de julgamento, Pilatos pega e chama os seus soldados e manda açoitar Jesus. Está em João 19, no capítulo 1. Pilatos manda açoitar Jesus. E quando Pilatos, ele manda açoitar Jesus, aqueles soldados com chicotes que antigamente a teologia diz que ela colocado ossos na ponta dos chicotes, e eles eram divididos em 5 tranças mais ou menos. Agora imagina esses ossos sendo batido nas costas do nosso mestre, e cada chicotada que ele recebia rasgava as costas do mestre de alto a baixo. E diz a palavra de Deus que quando era permitido o chicoteamento de alguém naquela época, eram 40 chibatadas. Tanto que Paulo, ele diz que recebeu 40 chibatadas menos umas, porque os romanos nunca chegavam até o final da contagem. E isso tudo, o mestre sofreu por mim e por você, na caminhada do Calvário. E esse sangue derramado lá na cruz, esse sangue derramado através dos açoites que foram dados de Jesus, ele representa a cura das nossas enfermidades. Porque muitos médicos já disseram que há 39 enfermidades que são a base de todas as enfermidades que existem até hoje. E foram 39 chibatadas que o mestre levou. Foram 39 chicotadas que o mestre levou por mim e por você. E nessa chicotada, Jesus levou na cruz do Calvário as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías 53, no capítulo 4, versículo 5. Ele vai nos dizer assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluias! Quando nós falamos pisaduras,
Alguns entendem que foi o tempo que Jesus andou pregando a palavra de Deus em Jerusalém, naquela região da Palestina. Mas quando nós olhamos para a tradução da palavra pisaduras, ela quer dizer justamente lesões, ela quer dizer contusão, ela quer dizer chagas, ela quer dizer traumatismo. Isso tudo o mestre sofreu quando estava sendo chicoteado 39 vezes. E por cada chicotada que o mestre tomava, ele estava tomando por mim e por você. Sabe por quê? Porque ele tem autoridade sobre toda a enfermidade. Jesus recebeu no céu toda a autoridade, tanto no céu como na terra, como embaixo da terra. Jesus tem o poder para desfazer toda e qualquer enfermidade. Não importa se são 39 ou se são 390, o que importa é que o nome de Jesus tem poder para tirar pecados. Aleluia! A terceira vez que o sangue de Jesus é derramado, logo após o julgamento, os soldados açoitam Jesus, os soldados batem Jesus, e agora eles vão escarnecer de Jesus. E esses soldados pegam uma coroa de espinho e colocam sobre a cabeça do mestre. E essa coroa de espinho, quando ela entra na cabeça do mestre, ela causa ferimentos. E essa coroa, quando causa o ferimento no Senhor, esse sangue também é vertido e derramado sobre a terra. E isto por mim e por você. Mas sabe por quê que isso aconteceu? Porque lá no jardim do Éden o homem era a coroa da criação. Deus colocou o homem como coroa da criação. E o homem, ele pecou contra Deus. E quando este homem peca contra Deus, Deus joga uma maldição na terra. Deus coloca uma maldição na terra. Ele diz que por causa do pecado de Adão, a terra vai produzir gados e abrolhos, e algumas traduções vai dizer que é espinhos. Esse espinho que a terra produziu, a terra está contaminada, mas agora, na via dolorosa, o mestre está dizendo para nós que ele está trazendo para si toda a responsabilidade que foi colocada sobre o homem aqui na terra. Glória a Deus. E a coroa de espinho, meus amados, ela é colocada na cabeça de Jesus, representando justamente que se aquele homem lá do Éden entregou a terra, se aquele homem lá do Éden pecou, entregou de bandeja a terra na mão dos nossos inimigos, o Senhor Jesus, através desse sangue derramado diante daquele coroamento, onde os soldados zombavam dele e diziam: este é o rei dos judeus. E realmente Jesus era o rei dos judeus, porque naquele momento ele estava tirando a imunidade, o pecado que estava sobre a terra, e estava jogando sobre ela o sangue que cura a terra de todo este mal. Aleluia! E este é o Deus que nós servimos, que tem feito essa obra até o dia de hoje. Aleluia! A quarta vez que Jesus derrama o seu sangue, glória a Deus, é quando os soldados arrancam a barba de Jesus. Irmão Elton, ainda não li isso na Bíblia. Como isso pode acontecer? Davi profetiza isso. Davi, ele vai falar sobre isso. Isaías também vai profetizar sobre isso.
Em Isaías 50, no versículo 4 a 7, a palavra de Deus ela vai dizer assim, versículo 4: o Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Olha só o serviço que o mestre vem fazer por nós. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Versículo 5: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Jesus cumpriu até o final a missão que lhe foi dada. Não me retraí, ou seja, eu não recuei. Jesus suportou a morte, e como diz a palavra, a morte de cruz, por mim e por você. E ainda diz versículo 6: ofereci as costas aos que me feriram, e as faces aos que me arrancaram os cabelos. Os cabelos, não da cabeça, mas da face. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Versículo 7, para terminar: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. O homem, antigamente, quando tinha sua barba raspada, era sinal de vergonha. O homem, quando tinha sua barba raspada, no Antigo Testamento, era sinal de vergonha para ele. E quando isso acontecia, este homem era retirado de público, porque ele estava envergonhado. E Jesus disse que a barba dele foi arrancada, mas ele não se sentiu envergonhado, porque ele se sentiu amparado pelo Deus do céu Todo-Poderoso. Aleluia! Para confirmar que os soldados arrancaram a barba de Jesus e que isso era uma vergonha em Israel antigamente. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 4 a 5, olha o que nos diz a palavra de Deus. Tomou então Anum era o rei dos amonitas na época, os servos de Davi, e raspou-lhes, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despiu, e os despediu. Versículo 5: foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou um mensageiro a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Os homens não quiseram voltar a Jerusalém, porque eles ficaram envergonhados por ter as suas barbas raspadas. Agora eu digo para vocês, esses homens tiveram suas barbas raspadas por algum objeto cortante, por alguma navalha, algum punhal, alguma coisa raspou as barbas daqueles homens. Mas no caso do nosso Senhor Jesus, ele diz que as suas barbas foram arrancadas. Vejam o sofrimento de Jesus. Ele passou a vergonha por nós, ele passou a vergonha por mim e por você. É certo, meu amado, que talvez alguns não te considerem, é certo que alguns às vezes não querem saber de você, mas mesmo que alguns se afastem de você e te tenham
como uma pessoa envergonhada por algum motivo. A palavra de Deus diz que mesmo que a sua mãe e teu pai te abandonar, o Senhor, Ele nunca vai te deixar. Aleluia! Ele vai estar contigo em toda esta caminhada. A luta às vezes é grande. Às vezes eles não arrancam só o cabelo da nossa barba, eles arrancam também o cabelo da nossa cabeça. Eles arrancam também o pelo das nossas costas e nos torna desprezível. Mas o Senhor Jesus, Ele diz, a palavra de Deus diz que Deus, Ele usa as coisas desprezíveis deste mundo para poder confundir aquelas que diz que sabe alguma coisa. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que mesmo que alguém julgue você desprezível para Deus, como diz o livro de Apocalipse, você é rei e sacerdote aqui nessa terra. Aleluia! E sendo rei e sacerdote aqui nessa terra, você, no nome de Jesus, você tem autoridade e você tem poder na tua mão. Aleluia! 5. Quinta vez que Jesus derrama o seu sangue. Agora chega a crucificação. Os soldados pegam Jesus, esticam as suas mãos, abrem os seus braços, e ali eles pegam aqueles cravos e pregam nas mãos de Jesus. E quando eles pregam nas mãos de Jesus, eu imagino agora esse cravo furando a mão do Senhor e este sangue pulando da mão dele e caindo também no chão, sendo derramado. E este sangue derramado da mão do Senhor, quando ele foi crucificado, representa o quê? Que Deus está sarando a tua mão. Sabe por quê? Quando o homem pecou lá no Éden, entregou a terra na mão dos nossos inimigos, quando nós herdamos o pecado de Adão, a palavra de Deus, ela diz, então, que a nossa mão, às vezes do nosso trabalho, o nosso fruto, ele não vai ter o fruto do trabalho, porque a terra foi amaldiçoada. Algumas pessoas trabalham e não conseguem produzir, porque ainda não sabem o valor que teve o sangue de Jesus derramado quando aquele escravo atingiu a mão dele. Tem muitas pessoas que não conseguem às vezes sair do lugar, porque não entenderam ainda que a mão dela realiza. A mão dela tem poder. Tanto é que o conselho de Paulo para o jovem apóstolo, ele diz: não ponha precipitadamente a tua mão na cabeça de ninguém, para você não ser conivente do erro dele, porque a mão de Timóteo é ungida e tem poder, irmão. A sua mão também é ungida e tem poder. Então, aonde você coloca as tuas mãos, você há de ter a resposta de Deus. Porque Jesus, ele recebeu aquele escravo na mão dele, para você não receber na tua, para eu não receber na minha mão. E isso ele tem feito por amor a mim e a você. Sexta vez que Jesus recebe o escravo, pastor, é quando aqueles homens juntam os pés dele, pegam um cravo e furam os pés do Senhor. Quando ele fura os pés do Senhor, o sangue começa a jorrar e cair naquele chão.
E quando aquele sangue começa a cair naquele chão, Jesus está dizendo para nós: olha para mim, olha para mim. E Jesus, ele fala isso, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, todo aquele que olhar para o Filho do Homem será curado. Aleluia! Nós temos que entender o valor que teve o sangue de Jesus naquela cruz. Devemos entender que Deus não é um Deus de acaso. Deus, ele trabalha numa perfeição, ele trabalha numa sintonia perfeita, e nessa sintonia ele enquadrou a igreja de Deus. Nós estamos incluídos nesse plano de salvação de Deus. Mas a Bíblia é uma parábola para aqueles que não crê. Mas para você que crê, é o poder de Deus. O cravo entra no pé do Senhor, e quando ele entra no pé do Senhor, ele rasga, dilacera o pé do Senhor Jesus, e o sangue jorra por aquele chão. Aí nós vamos ver o salmista Davi dizendo: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque quando nós entendemos o que está escrito aqui nessas palavras que Deus deixou, esta palavra nos direciona, esta palavra, ela nos guia, ela nos transforma. Essa palavra tem o poder de mudar a vida. Essa palavra, ela tem o poder de entrar no seio da tua família e converter aquele por quem você está orando dia e noite. Essa palavra, ela tem poder de entrar nos seus negócios e fazer você prosperar, porque essa mesma palavra fez Abraão prosperar na terra do Egito. Aleluia, o Egito representava o mundo, pastor, e hoje nós vivemos neste mundo, mas o povo de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que sabe das promessas de Deus, aquele que confia na palavra de Deus, vai triunfar. Aleluia, a promessa de Deus não é promessa de homens. É promessa de Deus: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Quando a palavra de Deus diz que a bênção nos seguirão e nos alcançarão, quer dizer que nós estamos em movimento, estamos andando, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Mesmo que o vento sopre para um lado, mesmo que sopre para o outro, mesmo que se levante 10.000 a teu lado e 1.000 à tua direita, você está seguro. E o Senhor dos exércitos, Ele vai à tua frente, porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e é luz para o teu caminho. Aleluia! E é isso que a palavra de Deus faz. Ela transforma, ela muda. Esse homem que fala com vocês hoje aqui, se eu desse um pouco do testemunho da minha vida, talvez a gente ia ter que ter uns 2 cultos para poder ministrar isso. Se a minha esposa for parar para dar um testemunho da vida dela, as coisas que ela já viveu, que já aconteceu, teríamos que ter uns 2 ou 3 cultos para poder ministrar isso para a igreja. Então nós preferimos dar testemunho de Jesus no dia a dia com nossos atos, porque Paulo diz que nós somos uma carta ambulante na mão do Senhor. Aonde nós andamos, nós somos uma carta escrita por Deus.
Se você é uma carta escrita por Deus, aonde você for, alguém vai ler você. Alguém vai te ler. E vai se perguntar: por que este irmão passa por isso tudo e continua ainda dando glória a Deus? E eles vão se perguntar: por que este irmão que não tinha nada na vida, hoje ele tem isso tudo? Eles vão se perguntar. Esse irmão estava doente, o médico disse que não tinha mais jeito para a vida dele. O médico falou que era 1 semana, 2 semanas de vida, mas eu estou vendo esse irmão, já tem mais de 1 ano que ele está aqui. Aleluia! Porque quem confia no sangue de Cristo é lavado e remido e passou da morte para a vida. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Aleluia! Para terminar, a 7ª vez que Jesus derrama o seu sangue por nós no Calvário. Jesus dá seu último suspiro e fala aquela famosa frase que é tema de pregação nos dias de hoje: Senhor, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus pronuncia essa frase, Jesus literalmente morre. E quando ele morre, torna-se noite naquele momento. Ao meio-dia o sol não dá a sua luz. E diz a história que ainda começa a chover naquele momento. Aquela noite que surgiu em pleno meio-dia, estava dizendo que Deus estava de luto pelo seu filho. E quando aquela chuva começa a cair sobre todos que ali estão, ela representa o choro de Deus, porque não há um pai que se compadeça de perder um filho. Aleluia! E ali, quando os soldados, meus amados, vão verificar os 3 que foram crucificados, eles chegam ao primeiro e vê que ele está vivo, pegam-lhe um martelo e quebram o seu joelho. Vão até o segundo, pegam o martelo e quebram o joelho do segundo, porque estava vivo ainda. Porque quando uma pessoa era crucificada, eles aceleravam a morte da pessoa para eles não ficarem muito tempo lá aguardando. E se a pessoa ainda continuasse viva depois da crucificação, eles iam e quebravam os joelhos. Porque quando quebrava os joelhos, o peso descia e acelerava a morte da pessoa. Mas quando o soldado chega até Jesus Cristo, Filho de Deus, eles têm a convicção que Jesus já está morto. Vejam vocês que não era necessário o soldado quebrar as pernas de Jesus, porque o intuito era a morte na cruz. E o que aconteceu? O soldado, ele chega com a lança e transpassa o lado de Jesus com aquela lança. E a palavra de Deus diz que quando ele fura o lado de Jesus,
jorra sangue e água. Mas isso está na Bíblia porque isto aconteceu. Alguns médicos dizem porque quando a pessoa morre crucificada, no caso de Jesus, em volta do coração enche-se de água. E quando o soldado furou o lado de Jesus, por isso que saiu sangue e água. Isto é a história secular. Mas quando nós voltamos lá no livro da lei, um livro chamado Levítico, que vai tratar sobre o sacrifício. E a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que o Antigo Testamento é sombra do futuro. Quando ele diz que o Antigo Testamento é sombra do futuro, ele está dizendo que alguma coisa maior é que faz aquela sombra. E quando o Antigo Testamento vem falando de Jesus, nada mais está falando, vem uma nova aliança por aí. E esta nova aliança foi feita em Jesus Cristo. E Deus, ele passa para Moisés os ritos do sacrifício, a purificação de cada pessoa, a purificação do povo de Israel quando pecasse, pecado por ignorância, pecado voluntário, e ali tinha um processo a ser seguido. E quando Deus levanta Arão e seus filhos como sacerdote, Deus pega e instrui Moisés antes que Arão e seus filhos ministrem a mim como sacerdotes. Você passa eles até um local, uma bacia, e lave eles. E o sacerdote precisava se banhar, se lavar, antes dele ministrar o sacerdócio. E como nós lemos aqui no livro de Hebreus, Jesus foi o sumo sacerdote. E algumas palavras atrás, ele vai dizer que é segundo a ordem de Melquisedeque. Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas o que eu quero trazer aqui à igreja nesta noite é o mistério que tem na crucificação de Jesus Cristo. Quando o soldado fura o lado do Senhor, que sai sangue e água, aquela água representa que Jesus também, como lá na lei, precisa também passar por aquilo, a limpeza, precisa ser lavado também para ministrar o sacerdócio, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. E quando o sacrifício estava sendo realizado, eu creio que o inferno estava em festa. Sabe por quê? Faltava derramar o sangue do sacrifício. A palavra de Deus diz que quando o sacrifício era feito, o bode ou o cabrito que era oferecido tinha que ser imolado, e tinha que ser sem defeito, não podia ter as pernas quebradas. Não quebraram a perna de Jesus, não podia ter mancha nenhuma. Jesus não teve nenhuma mancha de pecado, ele foi o cordeiro limpo, perfeito. A mancha significa pecado, e Jesus não tinha essa mancha nele. E quando o sangue de Jesus é derramado, o livro de Hebreus que nós lemos aqui, no versículo 22 do capítulo 9, diz que quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem sangue é impossível ter remissão de pecado. Se Jesus não tivesse o seu sangue derramado por aquele soldado,
o sacrifício não ia ser perfeito. Mas quando o soldado ele abre o lado de Jesus, que Jesus já estava morto, não precisava, mas tinha que cumprir a ordenança, para que Jesus subisse até o céu e fosse sacerdote para todo sempre. E quando Jesus cumpre esse ato da crucificação, ele vai ser assunto aos céus. E quando Jesus é assunto aos céus, isso quer dizer que eu e você recebemos sobre nós o sangue de Jesus Cristo, que antes nós andávamos sob o rudimento do mundo em pecado, mas agora que nós conhecemos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso nome está escrito lá no livro da glória. Aleluia! Porque o sacrifício foi perfeito. Não existe mais sacrifício. Não precisa matar mais bode. Não precisa matar mais cabrito. Não precisa oferecer mais sangue de uma ovelha. Não precisa mais você fazer penitência. Não precisa você pisar no sal grosso. Não precisa você caminhar as escadarias da igreja da Penha. Não precisa. Não precisa mais você andar de uma cidade a outra pagando penitência, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Toma posse dele na tua vida esta noite, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E que Deus nos abençoe rica e poderosamente nesta noite. Gostaria de pedir os irmãos para ficar de pé, irmãos. Pastor, por favor, pastor. Glória a Deus. Que Deus possa ter falado aos nossos corações e que nós possamos entender, irmão. O sacrifício de Jesus é tudo para nós. Não negligencie isso. Não faça parceria com o mundo. Não faça parceria com aquilo que te afasta desse sangue. Desfaça da velha criatura, deixa ela lá para trás e siga um caminho novo que Jesus preparou. O Velho Testamento fica lá atrás. Agora você está vivendo no Novo Testamento e no tempo da graça. Mas o tempo da graça é pior do que o Antigo Testamento. Porque se no adultério, a pessoa era apedrejada só por adulterar, Jesus chega e fala: se só olhar para uma mulher com pensamentos indecentes, já estamos pecando. Para você ver que a graça, ela é mais difícil do que o tempo da lei. Mas o tempo da lei não aperfeiçoava ninguém. Mas a graça pelo sangue de Jesus, todos nós somos aperfeiçoados. Amém? Que Deus abençoe a todos e as palmas ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos terminar. Pode beber sua água. Tem alguém aniversariando para nós orarmos e terminar o culto dessa noite. E eu quero agradecer a presença de todos, que nós não venhamos abrir mão, do nosso Senhor, porque somente no Senhor nós temos a vida, a vida com abundância, Nós sabemos que a palavra, ela mesmo diz que o diabo, ele vem tão somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E nós temos vida. Nós temos vida com abundância. E que nós continuemos orando pelos nossos familiares. Você continue orando, colocando na mão do Senhor, porque com certeza há um plano de salvação, Jesus é a nossa salvação. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, nessa noite, em poder estar diante de Ti, Senhor. É um privilégio
que todos nós temos, Pai amado, Pai querido, porque hoje nós desfrutamos de uma nova vida, Senhor, uma nova vida. As coisas velhas se foram, ficaram para trás, e hoje nós temos uma vida porque o seu Filho amado Jesus morreu pelos nossos pecados, derramou o teu sangue na cruz por cada um de nós. Pai, obrigado. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guardar ao retornar aos nossos lares, que o Senhor venha nos proteger e nos livrar de todo o mal. Em teu nome nós assim oramos, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus os abençoe nessa noite, rica e abundantemente. Não saia sem fazer a tua oração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.